TVC, a TV mais perto de você. Nós estamos aqui nos encaminhando para encontrarmos com o Dr. Rogério, ele que teve um encontro com a Polícia Federal na Superintendência aqui de Niterói, olha. E vamos buscar mais informações sobre aquela quadrilha que estava operando, né, no INSS aqui da cidade de Maricá. Estamos agora nos dirigindo justamente para encontrar com ele no centro da cidade, próximo à Caixa Econômica Federal. A gente volta já já. TVC e a TV mais perto de você. Nós já nos encontramos aqui no centro da cidade de Maricá. Ao fundo vocês podem ver aí a agência da Caixa Econômica Federal e já se encontra no local o Dr. Rogério, né, ele que esteve na Superintendência da Polícia Federal aqui de Niterói, que vai nos trazer mais informações sobre a quadrilha que estava operando, lesando várias pessoas aí que estavam entrando com pedido das suas aposentadorias. Mas quem pode explicar melhor isso é o próprio Dr. Rogério. Bom dia, Dr. Rogério. Bom dia, Ricardo Cantarelli. Bom dia aos amigos da TVC. Mais uma quadrilha identificada, né? Mais pessoas que foram lesadas, né? Essa pessoa procurou o Dr. Rogério, né? Nesse sentido de ele seguir com ela até a Polícia Federal, porque ela já tinha sido comunicada, porque me parece que já havia um procedimento da própria Polícia Federal nesse sentido, mas o Dr. Rogério agora vai nos dar mais informações sobre o fato. Ricardo, na verdade eu fui procurado para Dona Maria, não vou aqui falar o nome completo dela para não expor a imagem dela. Ela reside aqui em Ponta Negra e ela foi convocada pela Polícia Federal para prestar esclarecimento sobre uma fraude em uma aposentadoria. Aposentadoria esta requerida aqui na agência de Maricá do INSS. E ao chegarmos lá, o inspetor mencionou que essa fraude está sendo investigada pela Polícia Federal de Niterói, a Superintendência de Niterói, e a Dona Maria explicou o seguinte, que ela veio aqui na agência de Maricá, ela se dirigiu aqui à agência de Maricá do INSS, postulou a sua aposentadoria. Esse processo foi indeferido, ou seja, foi negado, não é? Então ela retornou à sua casa, triste com o resultado, mas era o resultado oficial. Ao que consta, nós estamos ainda em fase de apuração, a Polícia Federal também está em fase de inquérito. Ao que consta, a fraude está sendo bolada com a documentação das pessoas que têm a sua aposentadoria negada. Ou seja, o cidadão vai até o INSS, faz o requerimento, a aposentadoria é negada, alguém usa essa documentação e consegue aprovar essa aposentadoria e passa a receber esses benefícios. Então, sendo assim, doutor, tem indício de um possível envolvimento de pessoas ligadas às instituições bancárias, não? A suspeita maior, não é? Isso o delegado está apurando, é que tenha naturalmente a interferência de algum funcionário do INSS local, não é? Existe essa suspeita. Em conivência com mais algumas pessoas que isso está fazendo parte dessa apuração. Um pouco mais adiante eu vou ter mais elementos para trazer à TVC e o propósito de eu conceder essa entrevista aqui é exatamente alertar a população, porque a Dona Maria foi envolvida, não é? Então, no caso, a instituição bancária não tem nada a ver com esse procedimento, que é um procedimento administrativo feito pelo INSS. Pelo INSS, exatamente. Né? Na sede do INSS. Né? Isso. O banco ele apenas é o pagador, né? O processo tramita no INSS, se a aposentadoria for aprovada, naturalmente se paga através da Caixa ou do Banco do Brasil, né? Mas a fraude está sendo orquestrada através de pessoas ligadas ao INSS. Sem essa pessoa lá dentro não seria possível. Eu posso dizer isso porque, caso contrário, a Dona Maria não teria a sua aposentadoria negada no primeiro momento e depois aprovada, não é? Através dessa quadrilha que está fraudando o sistema. Então essa reportagem já vem mais como um alerta, não, doutor? Porque parece que a Polícia Federal ainda está em procedimento investigatório, no sentido de identificar toda a quadrilha para que posteriormente uma operação possa ser feita. Mas de imediato
essa reportagem está servindo como um alerta às pessoas, não, doutor? Sem dúvida. Lamentavelmente, algumas pessoas que têm acesso ao sistema, não é, têm agido mal, não é? E a Polícia Federal está aí exatamente para pegar essa linha de fraude, né, e abrir processo criminal contra essas pessoas. Algumas vítimas acabam sendo chamadas também para dentro do processo, dentro do inquérito, sendo arroladas para que seja apurada se ela está participando dessa fraude ou não. Essa minha cliente realmente não tinha relação nenhuma com a fraude, é uma senhora de 70 anos, sou humilde, que eu particularmente conheço a família, eu sei que ela não estava participando disso. Então é importante que as pessoas fiquem alertas para isso, e numa segunda reportagem, certamente eu vou poder te esclarecer com mais elementos sobre essa questão. Doutor Rogério, nesse momento a pessoa que está vendo essa reportagem se encontra diante dessa situação. O que essa pessoa deve fazer? Ela deve procurar imediatamente a Polícia Federal, aquela superintendência ali de Niterói, perto da rodoviária, em frente à rodoviária, para que leve à Polícia Federal essa informação, para que ela não passe como conivente com essa fraude. O senhor tem o nome do delegado responsável da investigação? Eu não gostaria de citar ainda ele, porque está na fase preliminar, né? Ele pediu certo sigilo, né? Nós estamos trazendo esse assunto aqui porque realmente foi muito grave. A dona Maria, inclusive, está com problema de saúde, né? Ficou muito abalada emocionalmente, sendo chamada pela Polícia Federal por um assunto dessa natureza. E o marido dela, naturalmente, que é meu cliente há muito tempo, pediu que eu atuasse para poder protegê-la dessa situação. Então, realmente é um fato lamentável, mas nós estamos vigilantes aí no sentido de alertar a população, esse é o papel da TVC, né? E eu, enquanto advogado da dona Maria, estou procurando fazer o meu papel lá junto à Polícia Federal. Doutor Rogério, qual conselho que o senhor daria para a pessoa que vai dar entrada na sua aposentadoria? O que ela deve fazer quando ela encontra uma situação que possa fugir, sabe, à normalidade do rito administrativo? Pelo que eu percebi, Ricardo, a fraude é muito bem feita, não é? Todo fraudulento ele é muito hábil, exato, não é? Ele é um estelionatário, uma pessoa que tem... Especialista na função de enganar os de fraudar o sistema, né? E aí o que acontece? O trâmite inicial do requerimento é impossível o cidadão comum perceber onde está a fraude. Porque a parte dele tramita normalmente e vem a resposta como negativa do processo de aposentadoria. Essa documentação que fica no INSS, que me parece que está sendo montada para outra situação, para bolar a fraude, para ser a base da fraude. Então, para o cidadão comum é impossível ele se defender dessa fraude. Ele fica muito fragilizado. Fica muito fragilizado. Porque se ele, no caso, ele recebeu uma negativa desse pedido, ele tem uma segunda via, ele tem uma alternativa. Ele vai ter a documentação de volta, não é? Pode tirar cópia, enfim, mas isso não vai impedir a fraude. Com certeza isso não irá impedir a fraude, porque o fato é posterior. Ou seja, eles montam a documentação, dão entrada novamente no sistema e me parece que já tem alguém lá dentro que defere a aposentadoria e o dinheiro dessa aposentadoria já vai para a conta de um terceiro. O que é rigorosamente fraudulento, porque como pode você pedir a sua aposentadoria e o dinheiro vir parar na minha conta? Deve ter um procurador também, no caso. Alguém lá dentro está permitindo que isso aconteça, porque você não pode nunca deferir uma aposentadoria e acreditar em nome de terceiros. Mesmo essa pessoa tendo um procurador? Mesmo essa pessoa. A pessoa tem que ir no banco, abrir a conta e vai ser acreditado na conta dela. Se depois ela quiser pegar o dinheiro e dar para quem ela quiser, é outra situação. Mas o crédito tem que ir para a conta dela, tanto que eles exigem que tenha uma conta no banco oficial. Quer dizer, o procedimento está totalmente irregular, né? Totalmente irregular. Então, ok, minha gente. Essa aí é mais uma denúncia da TVC no sentido de alertar você, cidadão, você aí aposentado que tenta aí pedir o seu direito, né? E diante de uma situação dessa, você vê o seu direito sendo violentado, né? Por uma quadrilha que está operando, não só aqui na cidade de Maricá, mas em várias cidades aí do Brasil. E a Polícia Federal vem aí fazendo o seu trabalho com brilhantismo, prendendo, né, esses miliantes aí que estão lesando milhares de pessoas. Mais alguma coisa, doutor? Não, eu agradeço a oportunidade. O serviço que está sendo prestado é importante, né? Que é um alerta.
né? E toda pessoa que tiver a sua aposentadoria indeferida, não é? Seria talvez um bom caminho ela posteriormente tentar verificar, se esperar uns 6 meses e verificar se não tramitou um outro processo em nome dela no INSS. Eu sei que todos nós temos muitas atribuições na vida, muitas tarefas, mas se ela puder retornar lá e verificar no sistema se tem um processo deferido em favor dela, seria muito importante. Aí, mais uma deixa aí para você, hein? É a TVC e a TV mais perto de você.